Supermotor. Oferecimento Honda Motos, para todo tipo de emoção. Programa Supermotor especial gravado aqui no Autódromo de Interlagos, no Ayrton Senna Day. Bom, 1º de maio a gente sabe, né? Há 25 anos a gente perdeu Ayrton Senna, mas conseguiu algo muito importante como inspiração para todos os esportes. E mais do que os esportes, todas as nossas atividades, porque Ayrton Senna representa dedicação, envolvimento e coragem. Há 25 anos a gente tem ele como inspiração e esse programa é totalmente dedicado a ele. Vocês que assistiram esse programa e que já viram O que significa para você correr aqui em Interlagos? É impressionante, cara. A gente via as corridas do Ayrton. Tudo, a primeira vez que eu moro em São Paulo e a primeira vez que eu venho aqui. É de arrepiar, realmente. Realmente. Quando você está ali correndo na hora, aquele cara já passou por aqui. Então é impressionante. Ele foi um piloto que acompanhei desde que ele era novinho, a gente via a corrida todos os domingos. Então eu sou super fã dele. Mas o maior fã é o meu filho, o Diogo. Ele é muito fã. Fez a corrida comigo, foi pensando nele a corrida inteira, usa a pulseira. Olha só, me conta então, o que significa para você este dia? Você que inclusive já está até com a medalha, olha só. Para mim esse dia é muito importante porque é uma homenagem para mim, considerado um herói nacional, porque um tempo muito, assim, esquecido. Ele trouxe orgulho para a nação, ele trouxe patriotismo. Eu acho isso bem bacana, bem importante. Uma inspiração, né? Uma inspiração, com certeza. Cara, sem palavras. Hoje, pela primeira vez, eu senti emoção no hino nacional, depois de muito tempo, ouvindo o hino nacional brasileiro. O Ayrton Senna é um legado que ele deixou para todo mundo, né? Pessoa antiga, pessoa mais nova. Então, é um legado que ele deixou para sempre, né? Não vai se acabar nunca. Levar uma lembrança dessa de um dia especial, né? Sensacional, lembrar do Ayrton, tudo que ele fez. A gente era pequenininho, mas ainda tem na memória todas as imagens dele correndo aqui. Então, sensacional ter essa experiência de correr na pista, acho que é espetacular. Vocês, pelo jeito, são fãs de corrida, mas correr aqui é um barato completamente diferente, né? Então, a gente costuma correr, mas como a gente disse, é desafiador correr em Interlagos. A gente costuma participar do Ayrton Senna, do revezamento, né, que sempre tem em outro festival, mas hoje foi mais especial ainda também por ser o primeiro dia de maio, comemorando esses 25 anos da partida, não homenageando, né, de uma certa forma homenageando, que pra gente é sempre muito especial correr aqui. É uma inspiração, Ayrton Senna, para você?
Olha, nós corredores, a gente sempre lembra da determinação, da superação, da força de vontade que ele tinha. E isso traz para a gente levar para os nossos objetivos, as nossas conquistas. Nós que corremos qualquer distância, né? 5, 10, a gente gosta mais de correr maratona. Então, lembrar dele aqui, tudo que ele passou para chegar onde ele quis, todos os objetivos que ele conquistou, com certeza é uma grande inspiração. E é uma inspiração que também, acho que ultrapassa até o esporte, né? Ultrapassa. É uma inspiração, Ayrton Senna, para levar para a vida, assim. Ele é um exemplo de um cara sensacional como esportista, mas como pessoa também. A continuidade do nome dele, assim, a irmã dele tocando esse projeto para nós, é sensacional saber que o nome dele vai ser levado por muitas gerações aí para frente. Tem muita gente por aqui. Só de competidores que participaram das corridas de 5 e 10 quilômetros, foram aproximadamente 10 mil pessoas. Perto de meio-dia. Tá quente, viu? É outono em São Paulo, mas o pessoal que correu, o pessoal que já está se divertindo, o pessoal que está visitando Interlagos aqui, vai ter oportunidade de entrar para ver a exposição. Quanto tempo na fila? Tô já uns 45 minutos. 45. Você correu também? Corri, fiz 5K. É? Foi bem na corrida? Bem mal. Tô bem fora de forma, mas tô voltando. O que você achou de correr aqui em Interlagos? Cara, sensação é incrível, assim, para quem ama automobilismo, quem acompanhou as corridas do Senna, quem é apaixonado pela história dele como eu, só o fato de entrar nesse espaço já é fantástico, assim. O mais legal é que você está tendo, além da oportunidade de demonstrar sua paixão pelo esporte, pela história do Senna, você está tendo aqui uma prova de amor, porque a esposa veio junto, é isso? Sim, por livre e espontânea pressão. Não é? Veio correr também? Não, eu vim caminhar. Ah, tá. Mas ela vai curtir a exposição, você já contou para ela o que vai ter ali? Porque tem coisa bacana para ver. Sim, na verdade eu não vi as peças que estão aí, eu sei que tem coisa nova, que eu costumo ir nas exposições dele, a gente teve a oportunidade no ano passado de visitar Imola, conhecer o espaço que foi feito uma homenagem a ele. Então eu acompanho bastante, mas vamos ver o que a gente vai encontrar por aí. Você vê essa paixão pelo Ayrton Senna, paixão pelo legado, faz com que a gente enfrente essas situações. A corrida, trazer a esposa, que fatalmente vai render um jantar, assim, alguma coisa mais próxima para compensá-la, não é verdade? Mas ele vai ver aqui, além de um monte de coisa que a gente vai mostrar para vocês também, tem uma coisa que eu acho que você não viu. O Tempra no qual Ayrton Senna saiu da pista em 93. Putz, que fantástico, cara. Tá aqui o carro. Ele foi reformado recentemente, né? Sensacional, sensacional. Muito bacana. Perfeito. Bom, se gostou, veja aí essa história, porque essa daí é de escrever na sua história. Você tem que conferir. Veja aí. Bom, uma das coisas mais curiosas que nós temos aqui do Instituto Ayrton Senna, nessa parte de exposições, é essa caranga. Eu vou poder usar caranga, porque além de eu ser velho, o carro também é dos mais novos, né? É que em 1993, esse carro aqui, exatamente nessa posição, né? Foi protagonista de uma das imagens mais emblemáticas da carreira do Senna. Ele ganhou uma corrida aqui no Brasil, o carro ficou lá na reta oposta e ele veio de Tempra aqui para o pódio. Essa foto, as imagens, né, que foram para o mundo inteiro, fizeram não só a alegria do povo brasileiro, mas também, você imagina se a Fiat não gostou, né? O problema é que esse carro aqui passou por quase uma extinção. E aí o Ivan apareceu para salvar este carro. Esse carro hoje é do Ivan. Ivan, como é que foi a saga para recuperar esse carro? Como é que você o encontrou? Olha só, muito tempo, quase 4 anos, maior dificuldade para conseguir o número do chassi, que era o ponto de partida. Assim que conseguimos, saímos em busca desse carro, vários carros foram apresentados, não era o safety car. Mas no dia de Natal, 25 de dezembro de 2017, assim, sem muito compromisso, navegando pela internet, vi mais um anúncio, reservei para logo em janeiro entrar em contato com o proprietário, porque a placa dele me chamou bastante atenção. E verificamos o carro, bateu no chassi, tínhamos encontrado o Tempra Safety Car praticamente destruído, já indo para o Ferro Velho. Aonde que estava esse carro? Na cidade de São Roque, a 67 quilômetros aqui de São Paulo. E essa questão da placa foi um dos indícios, foi uma das pistas que você usou para chegar nele? Me chamou a atenção. Eu fiz uma leitura diferente, depois o primeiro dono, que foi o dono de uma concessionária Fiat,
em 93, me contou que tinha reservado essa placa e o significado dela, que era Fiat, o B de Brasil, o GP Brasil, o M de McLaren, que completou 100 GPs na Fórmula 1, e o 1, para finalizar a placa, do Ayrton Senna, vencedor daquele GP e número 1 de todos os tempos. E aí, por conta disso, você foi, achou, bateu o número. Como é que ele estava? Você falou que ele estava destruído. Ele tinha tido uma vida normal até então. Isso, eu já estava com muitas multas, um documento super atrasado, em nome de uma terceira pessoa, e que foi muito difícil, caríssimo, mais o documento do que o carro. Mas eu te confesso uma coisa, quando a gente bateu no número do chassi, as pernas também começaram a tremer. É mesmo? Imediatamente. Olhando principalmente para a porta, né? Onde o Senna sentou. Aí, então, pô, aí os amigos estavam de junto, pedindo calma, senão o dono do carro ia levar o preço lá para a estratosfera. Você não contou? Não contei, paguei 2.500 nesse carro e hoje ele não está à venda. Agora me fala o seguinte, você teve o trabalho de recuperação, como é que foi? Então, eu tenho um parceiro comercial na minha cidade de Itabuna, Bahia, manda um abraço para todos os meus conterrâneos, e fiz questão que esse profissional de excelência restaurasse esse carro. Acompanhei passo a passo, me prometeu em 3 meses e fizemos em 1 mês. Né? Acelerado por conta das exposições que tínhamos que fazer, e toda a equipe lá dele ficou emocionada com o carro e queriam logo ver o carro pronto. Você fez pintura? O que você fez? Bom, trocamos peças mecânicas, de suspensão, o forro dele é original, a pintura estava muito queimada, tivemos que repintar o carro inteirinho, e aí sim, adesivar, e 2 trabalhos artesanais, os giroflex, né, porque já não existiu mais, tivemos que fazer artesanalmente. E essa credencial que está no para-brisa do carro, a credencial do GP, na época aqui no Autódromo de Interlagos. Então, foram os 2 itens mais difíceis, depois do número do chassi. Você vê, é um trabalho de coleção, é um trabalho de dedicação, muita dedicação, obstinação. Você teve muito de Ayrton Senna para achar esse carro, hein? Então, o chefe nos passou isso, né? Se é para fazer bem feito, se envolva e faça, né? Não faça pela metade. Então, essa dedicação também, você lembrou muito bem, muito obrigado, porque teve muito dele. Eu tive perto de desistir, como eu te falei, mas ele nunca desistiu, né? Então, por que eu iria? A não ser que tivesse encontrado na mão de uma outra pessoa, ficaria contente do mesmo jeito. Mas, graças a Deus, fui abençoado e premiado com essa joia rara. Você falou pra gente a parte final, ou seja, quando você chegou, achou o carro. Agora, como é que veio pra sua cabeça essa história de, cara, e aquele carro? Como é que veio a ideia de resgatar aquele carro? Que, Ivan, ninguém teve essa ideia. Então, na verdade, nos grupos que a gente participava, os cenistas, a gente sempre tinha a curiosidade. Poxa, e aquele carro, alguém guardou? Desde quando essa conversa? Isso tem o quê? 10 anos, acredito, né? Se fortalece sempre quando a gente tem essas homenagens póstumas por Senna, como é o dia de hoje. E aí, todo mundo só ficava questionando um com o outro, mas ninguém nunca saiu a campo. E a gente imaginava que, como é de escala mundial, o amor ao Ayrton Senna, alguém ia escutar essa história e nos dar uma pista. Nunca teve isso, infelizmente. Então foi um trabalho de Sherlock Holmes mesmo que tivemos que fazer, pegando avião para lá e para cá, deixando a família nos finais de semana. Mas hoje está aí esse carro resgatado, né? Saiu da boca do ferro velho de ser destruído e hoje faz essa alegria de todos nós, né? Inclusive, me permitam, são tantos detalhes. Aliás, isso é bem legal, viu? Obrigado, viu? Nós estaremos lançando o livro, a saga do Fiat Tempra Safety Car. Ele já com 26 anos, né? O Ayrton já tem 25 de morto. Então ele volta a Interlagos depois de 26 anos para poder fazer essa mostragem, essa exposição, mas a história com detalhes, com riqueza de detalhes, eu conto aqui no livro que será lançado agora no 2º semestre. E olha, além desse aqui, você tem uma foto que você tá... Eu não queria mostrar que eu tô... Olha, não, tem que mostrar essa foto aqui. Um Senna gordinho. Você mesmo pegou, botou esse macacão, que é o que você está usando hoje, inclusive, e replicou, né, o ato do Ayrton Senna quando ele estava saindo do GP, comemorando. Você só está de capacete aqui porque não é Ayrton Senna. Em respeito. E, na verdade, isso aqui foi o 7 de setembro de 2018, na minha cidade natal, Itabuna, a convite da prefeitura local. E você pode imaginar que todo mundo agiu quase que da mesma forma
e os torcedores em 93. Muita gente vindo tirar foto, muita gente gritando. Temos nossos vídeos aí, gente chorando copiosamente. Então, é um herói eterno, Senna sempre. Meus agradecimentos, né, ao Instituto Ayrton Senna, que nos proporciona momentos como esse. Tá aí, isso é só um dos detalhes do que a gente está podendo observar aqui nessa exposição do Senna Day em Interlagos. Vou chamar agora aqui para conversar com a gente o Raí Caldato, que é designer, e ele trabalha junto com o Cid Mosca, que hoje hoje é uma empresa, né, tocada pelo filho do Cid, pelo Alan. E o Raí é o designer, aquele que trabalhou, inclusive, venceu um concurso mundial para desenhar o capacete do Lewis Hamilton. Ou seja, um cara que a gente pode dizer faz parte do legado do Ayrton Senna, porque, Raí, estou contando aqui, a tua profissão de designer tem muito da inspiração do Ayrton Senna, né? Bom dia. Bom dia, completamente. Eu, quando estava na reta oposta, minha primeira vez aqui em Interlagos, em 1990, quando eu vi o Ayrton passar na minha frente, eu pensei na hora, eu preciso participar desse mundo, tá do lado de lá do alambrado. Foi a primeira coisa que me veio à mente. E graças a Deus, ao longo dos anos, eu fui batalhando para conseguir trabalhar nesse meio do automobilismo. Você vê, é importante lembrar que não é só uma inspiração para o esporte a motor, para ser piloto, mas para muitas outras coisas, para muitas outras áreas do esporte. Aí, você hoje está envolvido nesse mundo de competição, mas o que significa para você o Ayrton Senna em termos de inspiração para o seu trabalho? Bom, ele é uma inspiração diária, né? Eu posso dizer sem exageros que eu procuro botar aquele nível de exigência, de perfeição que ele tinha nos meus trabalhos. Eu procuro ser perfeccionista, buscar o melhor como ele. E claro, o que eu faço hoje tem muito a ver com ele, né? Ele foi o início de tudo, então não tem como não colocar ele em cada trabalho que eu faço. Perfeito, obrigado, Raí. Ó, eu vou aproveitar aqui, chamar o Thiago Fernandes, que é diretor de negócios do Instituto Ayrton Senna. Thiago, chega aqui para a gente falar aqui, e eu quero conversar contigo a respeito deste dia especial. O que é que significa o Ayrton Senna Day para o Instituto, que é um legado muito mais do que para o mundo do esporte, um legado para o mundo dos negócios, inclusive para o brasileiro. Bom dia. Bom dia. Olha, é um prazer enorme estar aqui com vocês. Tá especial isso aqui hoje, não tá? Eu acho que não tem um brasileiro que não lembre 1º de maio de uma forma super especial. E, infelizmente, parece que foi ontem, mas já faz 25 anos que a gente perdeu o nosso grande herói. Então, para a gente é um privilégio, uma honra conseguir transformar uma data triste, na verdade, num dia de celebração. Num dia de celebração da família, num dia de celebração do legado que o Ayrton deixou pra gente, num evento tão incrível como esse aqui hoje em Interlagos. São quase 15 mil pessoas, com atrações para a família inteira, então desde corrida. Eu mesmo já, pode não parecer, mas eu já corri hoje de manhã. Olha, muita gente já teve esse ânimo de correr agora de manhã, viu? Pois é. Logo mais a gente tem uma bateria de kart, vão ter shows aqui com o Léo, com a Xuxa, com Daniela Mercury. Mas acho que acima de tudo, para quem gosta, para quem lembra do Ayrton, a gente conseguiu trazer aqui, reunir um acervo com troféus que nunca foram expostos, macacões, carros e a própria McLaren em cena. Então é um evento que muito mais do que só celebrar, apenas celebrar a saudade dos 25 anos, a gente está celebrando esse legado desse momento, desse grande herói nacional que foi Ayrton Senna. Bom, agora aqui no nosso programa a gente tem o prazer de receber o Maurão, o grande cara dos karts aqui no Brasil, em São Paulo em especial, e ele é um dos personagens aqui dessa exposição do Ayrton Senna. Por quê? Tá lá a foto. Não é uma fotinho que ele conta para as pessoas, é uma foto que está aqui exposta. Maurão, conta pra gente quem era o kartista Ayrton Senna. Você quer dizer o Fominha, né? Fominha. O Fominha Ayrton Senna. O Ayrton é um piloto do kart excepcional, um kartista que foi formado sozinho, com toda a garra, vontade, dedicação,
Acho que ele representa, mesmo não estando entre a gente, ele representa o nosso automobilismo e kartismo nacional e internacional. Como é que era trabalhar com ele? Ele era um cara difícil, porque todo mundo conta que ele era um cara muito exigente. Como é que era trabalhar com ele? Não, acho que eu mais aprendi com ele do que trabalhei com ele, porque ele pegava a ferramenta e já ia desmontando o banco, desmontando o eixo, tirando o motor, botando o motor, tirando o carburador. Ele mesmo? Ele mesmo. Ele tinha toda essa vontade, queria aprender, queria fazer. Então eu mais aprendi com ele do que eu trabalhei com ele. Né? O que você aprendeu? Conta uma coisa aí que você lembra. Olha, ele no cartódromo, ele pegava trechos de curva, falava assim, ó, enquanto eu não virar esse tempo, você não manda eu entrar. Ele parava o kart, empurrava sozinho e só fazia o trecho. Só o trecho específico? O trecho. E você ficava cronometrando? Cronometrando. Enquanto não chegava naquele tempo, ele não parava. Isso demorava 3, 4, 5 horas. Chuva, nem se fala. Choveu era o dia inteiro. Já chegamos assim, no cartódromo aqui em Interlagos, escondido, como sempre, né? Não podia ficar. Ele andava das 6 da manhã até 8 horas da noite. Enquanto tivesse pista molhada? Pão com mortadela, Coca-Cola e gasolina no kart. O tempo todo. Isso daí veio no kart, aqui e na fazenda dele também, né? Mesmo ele estando na Fórmula 1, ele levava o povo lá para treinar com ele lá na fazenda dele. Então são coisas que não dá para esquecer. E ele mantinha essa obstinação, mesmo lá depois de ser piloto de Fórmula 1, ele já ficava com ele já tinha essa coisa de buscar o melhor, mesmo já estando na Fórmula 1, no kart. Mesmo estando na Fórmula 1, ele me ligava, falava assim, Pelezão, me traz alguns garotinhos aí para mim dar umas batidinhas que eu tô com vontade, tô com sede. Aí eu levava os pilotos lá para andar na fazenda junto com ele e isso que está nas fotos que estão ali, né? Todo o tempo foi isso daí, todo o tempo. E é uma pessoa assim, muito amável e com muito dedicação com os mecânicos, com os chefes de equipe, com os preparadores, no modo geral. E ao Lúcio, né, o Thier que se foi o grande preparador dele no motor. Então também fica essa homenagem também ao seu Lúcio, entendeu? Agora, hoje em dia, a gente fala de legado de Ayrton Senna, 25 anos depois. Nos kartistas, no seu trabalho, você acha que ficou alguma coisa de inspiração para os novos pilotos? Eu vejo... Falar nome é difícil. Acho que tem que ter uma trajetória para você chegar onde ele chegou. Mas você acha que a inspiração dele, esse jeito de trabalhar, os moleques hoje têm isso? Alguns têm. Alguns têm você vê uma luz no fim do túnel para alguns pilotos. E os outros pilotos aí tem que batalhar muito, fazer o treino, ter o seu preparador, ir para a pista. Eu acho que lugar de pai é na arquibancada. Dentro da pista é piloto e o mecânico dele. Vai aprender muito mais do que o pai estar junto, é a minha opinião. Até porque foi como você trabalhou com a Ayrton. Era ele garoto fazendo tudo. Sim, sim. Ia na pista. O pai dele ficava lá no carro, ou lendo, e a gente trabalhando. Esse é o papel do piloto. Porque o kart só cabe um. Entre o banco e o volante tem sempre um burro guiando. É isso que ele sempre falou. Então é isso que tem que acontecer no nosso kartismo nacional. Se a gente quer um outro Ayrton, difícil. Se quer um outro Prost, difícil. Se quer um outro Piquet, difícil. Mas você pode ser um João, um Pedro, um Mané, dentro daquilo que você pode fazer e executar no kart. E é isso aí que a gente tem que fazer. Ter pessoas que tem lá, outros pilotos, que podem dar continuidade àquilo que ele deixou para a gente, que é um ouro. Quanto tempo nós vamos ter um ouro desse arrumo? É difícil, mas nós vamos ter que Vamos ter que lapidar. E para lapidar é tempo, não é de um dia para o outro. O Maurel está contando aqui para a gente, eu acho que é o grande legado do Ayrton Senna. Capacidade de dedicação,
o foco no trabalho que ele tinha, que ele sempre teve, tratar bem as pessoas com as quais ele convivia. O papel de tratar bem era com ele e maltratar era comigo. O pessoal fala que eu sou bravo, não é, que você tem que ser duro no seu ensinamento. Você não pode pegar e passar a mão na cabeça do piloto. Ou aprende ou não aprende, ou vai ou fica. E para ir tem que segurar a onda. Bom, quem está falando é simplesmente o cara que trabalhou com o Ayrton na base, quando ele estava começando a construir essas características que tornaram ele o grande campeão inesquecível. A gente vai encerrar o primeiro bloco aqui, mas vamos continuar no Senna Day em Interlagos. O próximo bloco, nosso papo é com a Bianca Senna. Até já! Gols bonitos, alta velocidade, fim de noite, você quer saber de tudo, não é? Inclusive a emoção daqueles pontos conquistados no último minuto da partida. Tudo que um apaixonado por esportes gosta de ver e ouvir. As principais notícias do mundo esportivo comentadas e debatidas em um bate-papo bem descontraído. Você também participa. Nossas redes sociais estão abertas para você. Sala do Esporte, hoje, às 11h30 da noite. Que eu falo aquilo que é verdade. Todo mundo pipocou. É uma linguajar de vestiário e já não tá mais na condição de ficar acompanhando o lateral. Mas você tá muito chato. Não adianta querer esconder que não, porque esse é o sentimento geral. Então não vem com conversa mole pra cima de mim. Da tática, vocês são tudo perna de anão. A carapuça tá servindo pra você. Baita Amigos. Segunda e sexta, às 8 da noite. Para todo tipo de emoção. Bom, um dos grandes momentos que eu tive com o Ayrton Senna foi um jogo da seleção brasileira contra o Paris Saint-Germain, lá na França. E ele deu o pontapé inicial daquela partida e foi um momento assim inesquecível, marca toda a minha história juntamente com o Ayrton Senna. O meu momento especial com o Ayrton Senna foi em 1991. Eu jogava pelo Santos Futebol Clube, fiz um gol num sábado à tarde em frente ao Vitória da Bahia. E pela manhã o Senna tinha feito a pole do GP do Brasil em 91 e ele nunca tinha vencido no Brasil. Dediquei o gol ao Ayrton Senna, fiz uma homenagem a ele. Depois dessa corrida, o meu apelido McLaren veio por conta da escuderia e me remete a um tempo legal, a um tempo em que o Ayrton Senna também foi campeão do mundo e eu fui artilheiro brasileiro naquele ano. Foi o meu melhor momento com o Ayrton. O olhar do Ayrton Senna era fenomenal, assim, o olhar que ele passava
era o olhar de confiança, olhar de não ter medo. Ele era totalmente indomável, sabe? Ele ia, a hora que ele entrava dentro da pista, ele fazia o melhor dele. E isso é muito bonito e isso inspira muito os atletas. Não precisa ser da Fórmula 1 para ser inspirado por ele. E ele foi um grande ídolo, um grande atleta brasileiro que vai ficar para a eternidade como uma pessoa que inspirou gerações. Acompanhei muito a vida do Senna, morava nos Estados Unidos na época do falecimento, em 1994, quando aconteceu, e eu lembro até, estava descendo a escada de casa e um amigo meu de manhã falou assim, pô, você viu a notícia? Não tinha internet naquela época, então eu tô descendo, estava dormindo, não tinha. Ele tinha assistido na televisão, na ESPN, e aí ele mencionou, puta, Ayrton Senna morreu, faleceu numa corrida. Eu falei, não é possível, né? Então foi um dia traumático, então um grande campeão, um grande exemplo, é sempre merecedor de todos os títulos e acho que fez muito pelo Brasil e continua fazendo até hoje, né? Através do Instituto, através das pessoas que cuidam da imagem do Ayrton. E a gente celebra aqui toda a história dele, toda a curta história que ele teve dentro do esporte, todas as vitórias, porque realmente ele é um ícone, ele é um símbolo do nosso país. Na Copa de 94, a gente até fez uma homenagem muito grande com todos os jogadores, quando nós ganhamos o título, nós já tínhamos montado, né, faixas, acho que foi a maneira de homenagear, né? E olha só a homenagem dos jogadores a Ayrton Senna do Brasil. Aceleramos juntos, o tetra é nosso. Eu acho que o Ayrton Senna deixou alguns pensamentos positivos para todos nós, né, naquela fase. Eu acho que foi importante, os jogadores acabou se apegando em toda aquela situação e foi muito bom o título, né, o título de 94. Eu acho que isso é uma alegria grande para a tristeza que todos nós estávamos vivendo, né? Ser comparado com Ayrton, com Guga, são dois caras que eu admiro demais, que o nosso país tem muito orgulho deles. E eles são minhas inspirações, né? Já acompanhei bastante, né? Os dois, apesar da idade, mas tento acompanhar por vídeos, né? na internet, livros, filmes. E foram dois caras que representaram muito bem nossa bandeira. E é daí que vem minha fonte de inspiração. E ser comparado com eles é uma honra, mas não chego nem perto. Bom, o Ayrton Senna Day aqui em Interlagos está sendo uma grande festa desde a manhã, com as corridas, com os bate-papos, né? Com o show lá fora, Seninha, a gente já conversou com muita gente, mas é legal a gente poder mostrar para vocês uma conversa com um jornalista que acompanhou a carreira do Ayrton Senna antes de ele ser um grande piloto de Fórmula 1, durante todo o processo e, claro, sabe muito a respeito do legado dele depois desses 25 anos. Cláudio Karsug esteve no nosso primeiro tempo e conversou com Elia Júnior. Um dia de reverenciar um dos maiores e mais importantes pilotos de todos os tempos, Ayrton Senna da Silva. Nosso convidado de hoje, o mestre Cláudio Karsug, grande Karsug. A homenagem não poderia ser outra. Fica um legado histórico de um dos grandes pilotos brasileiros e mundiais de todos os tempos, não, Cláudio? Sem dúvida. Antes de mais nada, obrigado pelo convite, mas é um marco dentro da história da Fórmula 1, não apenas restrito ao Brasil, mas um dos melhores pilotos que eu vi em toda a minha vida, desde que começou em 50 o Campeonato Mundial, algo que realmente dava a exata noção de como o homem pode chegar a dominar a máquina. O homem domina a máquina, mas não consegue, às vezes, dominar a si mesmo, não, Cláudio? E esta é uma questão que envolvia diretamente Ayrton Senna e Alain Prost. Até onde eles conseguiam se equilibrar? Até onde essa rivalidade foi e passou do ponto? Bom,
Eu entendo que Ayrton Senna dominava também a si mesmo. O Prost dominava a si mesmo desde que não chovesse. Boa. Porque depois que ele teve aquele acidente em Fórmula 3 na chuva, claramente quando chovia ele recolhia, só arriscava quando era absolutamente necessário. E foi uma pena que essa rivalidade, que começou com uma rivalidade absolutamente tranquila e depois se tornou uma rivalidade extremamente polêmica, tivesse se encerrado com aquelas duas batidas. Quer dizer, foi um encerramento negativo de uma passagem extremamente positiva. Você acredita que o acidente do Ayrton, aquele acidente na Itália, ele acabou sendo causado pela enorme pressão que o Ayrton sofria por conta de um Schumacher que chegava e chegava muito forte, ô Karsug? Não, eu tenho uma ideia completamente diferente. Inclusive, a justiça italiana trabalhou bastante nisso e chegou a essa mesma conclusão. O culpado se chama Patrick Head. E o Ayrton estava pedindo. Mas é aí que cabe, na minha opinião, a responsabilidade do diretor esportivo dizendo, olha, tudo bem, você tem a razão, mas vamos fazer isso direito, com segurança na fábrica, não aqui. E aí, tanto que ele foi condenado. Tanto que ele foi condenado. E aí, você entende que tudo aquilo que envolveu aquela corrida, principalmente a morte anterior, porque no sábado sim, foi um fim de semana trágico. Fim de semana trágico. A corrida não deveria ter sido cancelada, ô Cláudio? Deveria ter sido cancelada. Pela lei italiana seria cancelada se o Bernie Ecclestone, inteligentemente do ponto de vista não tivesse tirado o Ratzenberger ali daquela pista. Não tivesse tirado aí, porque senão, se tivesse ficado claro que o Ratzenberger tinha morrido, no domingo, por lei, não haveria corrida. Grande Cláudio Karsug, um prazer e uma honra tê-lo por aqui, viu? O prazer é todo meu. Quando quiser falar de Fórmula 1, estamos à disposição. Agora a gente está aqui no Supermotor com a Bianca Senna. Ela faz o marketing, a diretora de marketing do Instituto Ayrton Senna. Eu quero que ela fale, lógico, do Instituto, mas eu quero primeiro que você fale do tio. Como é que é para vocês dentro da família? Que a gente está lembrando da memória dele e você tem umas coisas muito mais próximas do que a gente, né? Sim, com certeza. Na verdade, é muito legal poder reviver o Ayrton de formas diferentes, porque a minha visão dele, né, até crescer, até começar a trabalhar com a imagem dele, era completamente diferente, né? Para mim, ele era meu tio. Pra mim ele era meio que um super-herói no sentido que eu sempre achava que ele ia ganhar, então eu nem assistia a corrida, só assistia a largada e ia embora, porque pra mim ele ia ganhar, entendeu? Então não ia perder meu tempo assistindo a corrida. Então é muito gostoso, assim, porque a gente tem um carinho por ele, minha família toda, né? Nosso trabalho é poder perpetuar essa imagem, é poder compartilhar com as novas gerações quem ele foi, os valores dele principalmente. E então é muito gratificante poder fazer uma coisa que você gosta por uma pessoa que você ama tanto, né, de formas tão diferentes. Legal que a gente está aqui no ambiente do Autódromo de Interlagos, sonzeira, tem show ao vivo, teve corrida como a gente está mostrando. Eu quero dividir uma coisa com você, que essa história do Instituto Ayrton Senna, eu tenho para mim, reservo esse orgulho até, de ter participado de uma conversa do Ayrton Senna ao vivo na TV Cultura, com o então ministro Walter Barelli, que era ministro do Trabalho. Ele estava assumindo o cargo e ao vivo ali com a gente, numa entrevista que o Ayrton sempre concedia, depois dos treinos, das atividades de Interlagos, ele falava com a imprensa toda. A gente chegou antes, tivemos o privilégio de falar com ele e o Walter Barelli, ministro, fez uma pergunta para ele. Perguntou, Ayrton, você, até para dar o tamanho da importância dele naquela época para o Brasil inteiro, quem era o Ayrton Senna? Aí o ministro de Estado vem e pergunta, o que você acha que a gente, como governo, tem que fazer para o nosso povo? O ministro de Estado perguntou isso ao vivo numa TV pública. O Ayrton disse assim, o nosso povo é maravilhoso. A gente tem lugares maravilhosos, mas nosso povo é muito legal. Eu acho que o governo tem que trabalhar para garantir para as pessoas oportunidade. Que a única coisa que a gente precisa para mostrar o valor de cada um é a oportunidade. Essa dica que ele deu, talvez esse diálogo, a gente tenha visto ali nascer a sementinha desse instituto, que é isso que vocês fazem, né? Sim, exatamente. Na verdade,
toda a ideia do Instituto veio um pouco do sonho do Ayrton de realmente dar para o país dele o que ele teve, né? Que é a oportunidade. E ele conversou com a minha mãe antes do campeonato de 94, falando que ele queria fazer alguma coisa, porque ele fazia doações esporádicas e tal, mas ele queria fazer alguma coisa grande, alguma coisa que realmente pudesse mudar né, a situação do Brasil, mudar o futuro dos brasileiros, né? E aí minha mãe ficou de pensar e eles ficaram de conversar no final da temporada. Isso não aconteceu, né, porque teve um acidente e minha família decidiu fazer esse sonho dele realidade. Então, 2 meses depois, a gente abriu o Instituto e o Instituto trabalha especificamente com educação e fazendo o quê? Qualificando a educação pública. Porque se você pensar que quase 90% da população estudantil está na escola pública, não adianta você resolver o problema na escola privada, né? Então a gente precisa melhorar a qualidade da educação, porque o problema não é que não tem investimento em educação, o problema é que é mal investido, né? Então a gente trabalha desenvolvendo tecnologias educacionais para conseguir resolver o problema da evasão escolar, para resolver o problema do analfabetismo, para defasagem em idade série. E muito mais do que isso, a gente traz uma abordagem onde a gente pensa na criança, no adolescente, de forma holística, pensando tanto nas habilidades cognitivas, que a gente chama, né, que é pensar raciocínio lógico, matemática, português, tudo isso, que é o que a gente tem normalmente na nossa educação tradicional, mas também como desenvolver as outras coisas que são tão importantes quanto que são as soft skills, né, que são a parte socioemocional. O que quer dizer isso? É você ter resiliência, é você saber trabalhar em equipe, você ter humildade para poder escutar o outro. Enfim, todas essas coisas que a gente sabe por a gente ter dado certo, o quanto elas são muito mais importantes do que saber fazer Pitágoras, né? Sem dúvida. Então, é isso que a gente trabalha todos os dias. E nesses 25 anos, porque o Instituto justamente nasceu há 25 anos atrás, a gente já alcançou 26 milhões de crianças e jovens no Brasil e já formou mais de 230 mil educadores. E num ano, a gente trabalha com mais ou menos 1,5 milhões de crianças e jovens e educa, né, forma por volta de 50 mil educadores. Então, realmente é um trabalho de muita escala, porque o Brasil é muito grande. Se a gente faz uma coisa que não é escalável, não funciona, não traz resultado. Você vê, toda essa explanação que a Bianca deu, hoje a gente tem aqui no Senadei todos esses aspectos trabalhados. Questão da corrida debaixo do sol, ouvir uma música, que é prestar atenção nos instrumentos, a mensagem que essas músicas estão passando. Temos a história aqui do Tempra de 93, que é uma história maravilhosa, também de resiliência, de dedicação, de achar o carro e de inspiração, que é o que o seu tio, né? E a gente pode comemorar, que é o nascimento de um outro Ayrton Senna, né? 25 anos hoje. Sim, com certeza. O que a gente faz é traduzir o que o Ayrton foi para as novas gerações de maneiras diferentes. Então a gente tem o Seninha, por exemplo, que fala com as crianças, né, principalmente da idade pré-escolar. A gente trabalha também com bastante marketing, ações como essa, que a gente consegue trazer adolescentes até os mais, né, até os que não conheceram Ayrton. E a gente tem também, obviamente, coisa para os fãs. E aí a gente consegue passar através de histórias, através de entretenimento, esses valores que são o que, na verdade, fez com que as pessoas amassem o Ayrton. Não é porque ele ganhou corrida, é porque ele mostrou para o Brasil que o Brasil podia ganhar, que o Brasil podia se superar, né? A gente via ele lá naquelas corridas sofrendo, não era fácil ele ganhar, não era, né, 2 minutinhos. Isso que a gente viu e é isso que conecta com a gente, né? Porque é isso que a gente faz na nossa vida, para a gente conquistar os nossos sonhos não é fácil, né? Bianca, eu só tenho a agradecer, não só a oportunidade de gravar aqui, gravar com você, mas o trabalho que vocês fazem. Porque definitivamente ganhar uma corrida, levantar um troféu, é fruto de um trabalho de muito tempo. E como é bom a gente ter essa comemoração de 25 anos do trabalho, da dedicação e para deixar o recado para todos nós que não é impossível. Não é só uma questão de talento, é uma questão de dedicação. Sim, com certeza. Você tem um sonho, você tem que correr atrás desse sonho, né? E o Ayrton sonhou muito, durante a vida dele sonhou muito. E o Instituto é mais um desses sonhos, que daí a gente que tornou realidade. Obrigada. Bom, esse Ayrton Senna Day aqui em Interlagos, uma experiência cheia de coisas inusitadas, né? Como você já viu. Aqui na área VIP tem uma coisa muito legal, que é a possibilidade de levar o fã para sentir exatamente, ou mais ou menos, o que sentiu o Ayrton Senna naquela volta mágica
de 1991. Aquela volta, eu tô falando que é a última, né? Mas ele passou as últimas voltas do GP, você se lembra? Apenas com a sexta marcha funcionando. Teve de ter muita força física, dedicação, concentração. Ele queria mesmo terminar a prova. Agora, que legal, né? Você tem hoje um simulador, esse Motion Sphere aqui, dá a possibilidade da gente sentir até 7G de força no corpo. Uma tela enorme na frente, a gente vê exatamente como foi aquele final de GP de 1991 para o Ayrton Senna. Tem um monte de gente na fila que está curtindo muito a experiência. Oi, com licença. Eu ouvi daqui de fora que foi emocionante. Conta aqui. Foi difícil, mas é bom, a sensação é boa. É bem legal. Mas não dá para voltar mais não. Heineken fechou uma parceria com a família Senna para 2019 e o nosso grande objetivo é, através do legado do que foi o maior piloto que esse esporte já teve, talvez o maior ídolo que a gente já teve aqui no país, inspirar as futuras gerações para se reconectarem com o esporte, né? Tem muita gente que nunca viu o Senna correr e não sabe o que ele representou para o esporte, o que ele representou para o Brasil. Já ouviu falar porque o pai ou um irmão mais velho viveu a experiência, mas não conhece, então não tem a noção do que é emocionante o esporte da Fórmula 1, que vai muito além do que é o que a gente vê na televisão, né? Que os bastidores são muito mais, é muito mais interessante, muito mais emocionante. E através da nossa parceria hoje, né, que é o grande momento para o legado do Senna, foi o ano que há 31 anos atrás ele ganhou o primeiro GP para a conquista do título, né? Então ele ganhou aqui no GP do Brasil. A gente veio apoiar esse evento, trazendo um simulador um pouco diferente, que é esse Motion Sphere, que o pessoal está lá dentro, o pessoal da Band vai viver essa emoção. E ele não é um simulador onde você dirige, aqui você é dirigido pelo Senna, né? A gente está reproduzindo aqui aquelas 6 últimas voltas, onde o carro travou na sexta marcha e ele ficou ali tendo que vencer essa dificuldade. Então é uma volta que você é dirigido pelo simulador e você ouve a narração do Senna, do que ele está fazendo em cada uma das partes das voltas. Então é aquela experiência como se você estivesse no carro com ele, né? O simulador te leva e a voz dele te explica o que está acontecendo. A Vanessa contou pra gente qual é a ideia, mas o Cris Soares é que sabe da técnica. Eu quero explorar aqui na nossa conversa uma outra coisa, o fato de os simuladores hoje serem fundamentais para treino dos pilotos. Isso aqui serve para isso também? Pode servir. Tudo nesse mundo é orçamento versus execução. Então conseguimos sim, temos tecnologia para isso, é uma tecnologia nacional, a nossa patente nos Estados Unidos saiu como invenção, ou seja, é uma patente forte, e a nossa tecnologia eu consigo mais de 7G com esse equipamento que está aqui do teu lado. A frenagem do S do Senna em Interlagos dá 5.3G, para você ter uma noção. É uma questão de ajuste de setup, consigo fazer alguns ajustes no equipamento e deixar ele mais próximo da realidade para a pilotagem profissional. Bom, você sabe que essa coisa de você preparar os pilotos no mundo virtual está cada vez mais acontecendo. A gente tem inclusive programas como o da própria Nissan, que há pouco tempo levou pilotos para disputar as 24 horas de Le Mans. Tem piloto brasileiro andando lá fora depois de competir simulado. Isso mesmo. Isso aqui é mais do que diversão, né? Bem mais que diversão, uma ferramenta de marketing muito forte, 2, pode ser uma ferramenta de treinamento e 3, aliás, é essa questão do mundo virtual que se junta com o mundo real. Se a gente voltar um pouquinho fora do automobilismo, já tem um tempo que a FIFA no futebol faz a entrega para o melhor do mundo masculino, para o melhor do mundo no feminino e para o melhor do mundo no futebol virtual. Então é outra realidade. E aqui logo os campeonatos mundiais de automobilismo virtual não vão ser mais naquele cockpit estático, vão ser em equipamentos com mobilidade. Bom, esse equipamento aqui, trazendo a volta do Ayrton Senna, o Vanessa explicou pra gente, tem a narração do Senna, e você copiou os dados da McLaren que ele usou aqui naquela última volta. Na verdade, não é nem só a narração, é a narração e a pilotagem do Ayrton. Isso é que é ótimo. Então, assim, tem algumas coisas e aí vem a questão do mundo virtual com o real. A gente, infelizmente, não conta mais com o tricampeão.
mas você pode ter a sensação de andar do lado dele, com ele pilotando e ele narrando a volta. Isso é impagável, não tem preço, e aquele famoso negócio, eu brinco com as pessoas, né? Você pode ser o Bill Gates, você pode comprar um avião, você pode comprar um carro, mas você não pode comprar experiência às vezes. E a gente consegue, com uma tecnologia brasileira, trazer essa experiência para vocês. Muito bacana. Quem foi Ayrton Senna para você? O que é que Senna significa para você? Para mim ele é maior que Pelé, acho que isso já diz muito, né? E infelizmente a gente não teve um ídolo na sequência que conseguiu deixar o automobilismo em alta, mas a Fórmula 1 se divide em antes e depois de Ayrton Senna, sem dúvida, e o país, a exposição do Brasil também no mundo com a imagem do Ayrton foi excepcionalmente maior e melhor acima de tudo. Ele foi um exemplo bom para todo mundo, não tem nada de... Você não tem um lado negativo para falar do Ayrton, e isso acho que pesa muito para uma figura pública. E eu acho que este lugar aqui lotado, todas essas experiências falam muito da importância dele, né? Sem dúvida, e acho que o apoio à criança, porque é muito fácil você falar que vai apoiar as crianças, né? E o Instituto, acho que ele vem potencializar um pouco isso também, e essa parceria para ajudar o Brasil a ser um país um pouco melhor. Vamos ter que recuperar um tempo aí, uma década perdida para a nossa adolescência aí, pelo menos, e o Instituto vai fazer um papel muito importante nesse sentido também. Obrigado, Cris. Obrigado a vocês, um abraço e venham visitar o Senna Day aí, pessoal. Pessoal, agora é minha vez de andar e eu vou gravar aqui com o celular para vocês verem como é que é. Espero que eu passe bem. Uhul! Cara, o que despenca é absurdo. Ó, senti a pancada da frenagem, hein? Toma para a esquerda no lago, já aponta para a saída. Uhul! Aqui, ó. Nem parece. Uhul! Já estamos aqui, cara. Bico de pato. Mergulho. Agora vem, hein? Super rápido a junção. Meu, freava. Eclipse Cross. Único como um Eclipse. 4x4 como um Mitsubishi. Chegou um novo astro da linha de SUVs Mitsubishi. Mitsubishi Drive Your Ambition. É agora ou nunca. Última tentativa. Sprint final, quem vai levar? Sensacional! Que belo salto! Olha o que ele faz. Uma chegada eletrizante, esse tá voando muito! O Papa Francisco recebeu uma escultura de bronze do piloto Ayrton Senna no Vaticano. A obra Meu Ayrton foi feita pela sobrinha do piloto, a artista plástica Paula Senna Lali. O processo de criação e execução da obra teve início em 2016 e foi encomendada pela mãe de Ayrton, Dona Neide Senna. Bom, a gente não pode ir embora, encerrar esse Senna Day sem conversar com a Alan Mosca, que afinal de contas as cores, o grande símbolo da presença do Ayrton Senna no mundo inteiro é o capacete, as cores, um legado que é do Ayrton, é para todos nós e que vem do seu sangue, vem do teu pai,
deve ser muito mais emocionante do que para todos nós você estar aqui, Alan. Para mim é fundamental, é muito legal, porque, conforme você falou, foi o maior orgulho de criação do meu pai, né? Já lá em 79, e o Ayrton adotou a pintura. Hoje é considerada, há pouco tempo atrás, numa enquete aí, a pintura mais icônica de todos os tempos de capacete, né, na Fórmula 1. E isso aí é uma honra e nosso evento está fantástico, né? Que você... É legal, depois de 25 anos, a gente vê que o Instituto consegue fazer uma festa desse tamanho, para lembrar não só daquilo que a gente convive, e o nosso assinante, principalmente o amante de esporte a motor, que segue o Supermotor, sabe. As homenagens estão sendo feitas, todo mundo está publicando imagens de corrida e tal. Mas o que eu acho, a nossa intenção, Alan, de vir aqui mostrar o Senna Day, é mostrar um legado que ultrapasse muito a fronteira do esporte, né? O Instituto Ayrton Senna é uma entidade séria, que ajuda mesmo, colabora, focado em educação. Então eu tenho muita honra em trabalhar em parceria com eles, fazer as réplicas dos capacetes, faço questão de recolher os royalties, porque é importantíssimo para o futuro do país, da molecada que está chegando aí. A gente tem que se preocupar um pouco, né, com isso, e é uma atitude muito legal, porque era o ideal do Ayrton, né? Então a gente tem que respeitar isso e seguir em frente, colaborar no que puder, né? É isso aí. É isso mesmo. Bom, as cores do Ayrton, a questão do capacete, o legado de dedicação, a inspiração, né? Que o Cid e o Alan trocavam com esse cara, que é tão importante para a história do nosso esporte. A gente vai ficando por aqui, mas para encerrar, eu quero que o Alan conte pra gente uma memória que você tenha daquelas passagens das conversas que vocês tiveram, inclusive, com o Ayrton lá no estúdio do Cid. Teve muita coisa, assim, mas muito legal foi quando ele venceu em Donington 93, por exemplo, né? Ele correu no domingo e na terça a gente tinha um encontro com ele lá no escritório, ainda era em Santana, e a gente marcou a noite e tal, porque ele estava chegando de viagem e ele chegou um pouco atrasado, estava meio gripado, porque tomou bastante chuva, né? E aí, conversando, você humilhou os caras, tal, aquelas conversas que a gente tem, né? Eu nunca procurei, meu pai ficar falando muito de corrida, mas aquela lá não tinha jeito. Foi, né, PH, né? Provocou ele. Aí ele falou, foi e tal, não sei o quê. Daí ele falou, sabe o que eu fiz lá numa das voltas? Eu avisei no box que eu ia passar por dentro do box e não ia parar, para eles não estranharem isso. E ele passou por dentro do box, tal. Daí ele falou, eu queria saber se por dentro do box era mais rápido que por fora, porque ele estava tão na frente que ele pôde fazer isso, ele queria saber, deixa eu ver aqui. Daí fez por dentro do box e não tinha limite, né? Então ele podia passar num puta pau lá e não dá nada, e era mais rápido por dentro do box. Isso aí eu soube 2 dias depois, né? Então hoje muita gente sabe, mas na época ele contando é muito engraçado. Foi muito engraçado, porque ele dava uma risadinha, né? Aquela risadinha meio aqui assim, de sacanagem, né? Você sabe que isso é uma das coisas que só quem conviveu com ele pode contar. Mas o mais interessante é a gente lembrar, hoje, né, 1º de maio de 2019, quando fazem 25 anos, a gente não tem, como até o pessoal aqui está podendo mostrar, e nessas imagens vocês estão percebendo, não é uma data para a gente lembrar com tristeza, mas é de nascimento de um legado de um cara que, mais uma vez eu repito, ultrapassou os limites do esporte para inspirar a gente. Nós vamos ficando por aqui nessa edição do Supermotor, convidando vocês a seguir a gente, né, nas redes sociais, conferir as fotos que todo mundo vai postar aqui desse evento, e na semana que vem a gente volta com muito mais. Obrigado, Alan. Valeu, obrigado. Até mais, galera. Tchau.
Supermotor. Oferecimento Honda Motos. Para todo tipo de emoção.